Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, não vou fazer aqui uma abordagem de um tema específico. Eu quero, na verdade, apresentar 5 dicas para te ajudar a gostar de ler. Sim, é preciso aprender a gostar de ler. Nós não nascemos gostando da leitura. Esse hábito de ler é um hábito que nós adquirimos. Então, eu queria apresentar para vocês aqui 5 dicas, 5 sugestões para te ajudar a desenvolver esse hábito de leitura que certamente vai te ajudar em muito na sua vida profissional, acadêmica, pessoal e assim por diante. Ler é muito bom, realmente é um prazer, é uma atividade que nos dá condições de avaliar o mundo de melhor forma. Então, quanto mais nós lemos, melhor a nossa lente para enxergar e avaliar o mundo à nossa volta. Infelizmente, no Brasil, a situação de leitura não é das melhores. Em várias pesquisas realizadas, chegou-se à conclusão que o brasileiro lê, em média, 4 a 5 livros por ano. E segundo o site da Agência Brasil, desses 5 livros lidos por ano, apenas 2,4 são lidos completos. Ou seja, metade dos livros são lidos apenas pela metade. Isso revela um dado preocupante, porque quanto menor a quantidade de leitura de um povo, mais fácil ele ser manipulado por outros interesses que queiram, de alguma maneira, desenvolver narrativas e explicações para o mundo que não são, na verdade, coerentes com a própria realidade. As fake news estão aí para nos mostrar isso. A quantidade de pessoas que acreditam em fake news é certamente causada também por essa ausência de leitura. Não é a única explicação, obviamente, mas certamente há aqui um dado importante. A ausência de leitura implica em ausência de olhar crítico sobre o mundo. E isso faz com que as pessoas sejam mais facilmente controladas, né, e manipuladas, como nós falamos aqui anteriormente. Nesse sentido, esse vídeo aqui, eu acho que ele é importante para a gente pensar. Como aprender a ler? Porque um Brasil que não lê é um Brasil que perde muito. Aliás, sobre esse assunto, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar um episódio do programa Conexão, onde o Alessandro Rocha, que na época era diretor do ILER, do Instituto de Leitura da PUC, fala a respeito de um Brasil que não lê, ou seja, o que ele perde com isso. Então vale a pena assistir. Mas sendo então esse universo de dificuldade de leitura que nós enxergamos, a pergunta do vídeo aqui é a seguinte: como aprender a gostar de ler? Então eu vou apresentar para vocês 5 dicas. Não são as únicas, certamente há outras sugestões necessárias para desenvolver esse gosto por leitura, mas começamos aqui por um início, né? Então, 5 dicas para aprender a gostar de ler. Quais são elas? Primeira delas, vença a inércia. A inércia diz respeito à primeira lei de Newton, que afirma que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento se nenhuma outra força agir sobre ele. Ou seja, alguém parado tende a permanecer parado. Se você não gosta de ler, se você não tem o hábito de leitura, não é por mágica que esse hábito vai surgir na sua vida. É preciso que você tome uma iniciativa, porque se você não começar a ler, você nunca vai ler. Então, é preciso tomar uma atitude, de fato, uma atitude consciente, de escolher a leitura. Então, o principal e primeiro passo para aprender a gostar de ler é ler. Não há outra maneira mais fácil, mais rápida e mais direta de dizer isso. É preciso ler, é preciso desenvolver esse gosto por leitura. E isso se faz a partir desse hábito que é adquirido. Vamos lembrar aqui que ninguém nasce gostando de ler. Leitura é um hábito adquirido. E esse hábito nasce pela vontade de ler, de realmente vencer a inércia e começar a leitura. Segunda dica, separe um tempo diário para a leitura, sem distrações. Como a gente falou aqui agora há pouco, leitura é um hábito que se adquire. E como hábito é preciso estabelecer tempo específico, horário específico, local específico para que esse hábito aconteça. Então, separe no seu tempo, no seu dia, um período, pequeno que seja um período inicial de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e aos poucos você vai aumentando, mas separe esse período para dedicar à leitura. E nesse processo, deixe longe de você tudo que pode causar distração. Celulares, controles remotos, redes sociais, qualquer coisa que possa distrair você do livro. Focalize a sua atenção na leitura, naquele primeiro momento. Esse é o principal desafio. É uma barreira que deve ser vencida, essa barreira da inércia. É um hábito que você está adquirindo, então a tendência desse primeiro momento é você desistir, você
encontrar dificuldade até de concentração para entender as palavras, vença isso. E qual é a forma de vencer isso? É dando prosseguimento à leitura, é mantendo essa rotina diária. Aliás, seria interessante, talvez nesse primeiro momento, você já propor um alvo de leitura. Então, por exemplo, ler 5 páginas do livro, depois ler 10 páginas do livro, depois ler um capítulo, 2 capítulos, e você vai aumentando à medida que o tempo vai passando. E aí, depois que você tiver o costume de ler, uma dica também que seria interessante é gerar um relatório de leitura. É claro, não fazer isso de forma que seja enfadonha, seja chato, mas sim pensar o seguinte: quais são os livros que eu li, o que eu achei deles, né? Nota que eu posso dar a eles, comentários sobre os livros, e aí também uma lista de livros seguintes, ou seja, um cronograma de leitura para os próximos meses. Isso ajuda muito, porque você tem um alvo a atingir. Isso é bem interessante. Terceira dica: leia por prazer, não por obrigação. Ler por obrigação é terrível, porque você está lendo a contragosto, você está lendo forçado. Eu me lembro, por exemplo, de algumas ocasiões na minha infância, na minha juventude, na minha formação acadêmica, lá nos primeiros anos, quando havia aquela proposta que eu sempre achei problemática, de apresentar livros para prova. Ou seja, você tinha que ler Dom Casmurro, você tinha que ler Machado de Assis, para fazer a prova sobre aquele livro. E isso é horrível, porque isso tira todo o prazer da leitura. Você está lendo tenso, porque você vai ter que responder a respeito daquele livro, naquela prova, valendo aquela nota. Isso é muito problemático. Eu acho que isso é um erro pedagógico nas nossas escolas. Eu acho que isso tem mudado já há um tempo, o que é uma coisa boa, mas ainda permanece de vez em quando essa noção de que leitura é castigo. Então, de alguma maneira, para punir o aluno que fez alguma coisa ou que deixou de fazer algo, você vai ter que ler tudo isso. Essa noção de que a leitura é um castigo acaba fazendo da leitura uma obrigação. E a leitura como obrigação não gera prazer. Então, procure livros que você gosta. Você certamente gosta de séries de televisão, de filmes, e tem lá os seus temas prediletos. Ficção científica, terror, suspense, dramas, enfim. Procure livros com essas temáticas. Então, por exemplo, você gostou de uma série de ficção como Grimm, aquela série que mistura elementos policiais com terror sobrenatural e também elementos mitológicos. Bom, então, por que você não vai atrás disso aqui, por exemplo? Os 77 melhores contos de Grimm. São contos reunidos em 2 volumes, e você vai ter aqui muita coisa interessante sobre o assunto. E não só aqui, evidentemente. Contos de fada em geral trabalham nessas temáticas. Mas talvez você goste de filmes de terror, e aí os terrores clássicos, como Drácula, Lobisomem. Então, você já leu, por exemplo, Drácula, do Bram Stoker? Se não, leia. É muito mais assustador do que qualquer filme que você possa pensar de vampiro, garanto a você. Na mesma lógica, se você gostou do filme Eu Sou a Lenda, com Will Smith, então que tal ler o livro que deu origem a essa história? Porque, na verdade, a história do filme não tem nada a ver com o livro. Já fica aqui um spoiler. O livro é muito melhor. E aqui nós temos não apenas essa história do Eu Sou a Lenda, mas vários contos do Richard Matheson, que é um escritor fantástico. Então vale a pena buscar esse livro. Ou ainda, você gosta de dramas ou de dilemas existenciais, de textos mais densos e que levam a pensar, que tal então você ler, por exemplo, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway? Aliás, nós teremos aqui futuramente um vídeo sobre esse livro e também sobre uma animação feita sobre esse livro. Muito bom, vale a pena. E são textos que vão ajudando você a ampliar o seu vocabulário e também a gostar de leitura. Então, leia temas que você gosta. Mas também não fique apenas com os temas que você gosta. Diversifique a sua leitura. Uma vez que você tenha adquirido o hábito da leitura, vença os seus preconceitos e leia autores que você a princípio não leria. Porque isso te ajudará a criar formas de julgar obras. Se o livro é bom ou não, se o livro vale a pena ou não. E bom ou mal, não no sentido apenas do gosto pessoal, mas sim no sentido mesmo da própria narrativa. Se a narrativa foi bem construída ou se ela é apenas uma tentativa de ganhar dinheiro a partir da venda de livros, uma leitura mercadológica. Vale a pena você ler também o máximo possível, inclusive sobre temas que talvez você não goste tanto. Por exemplo, vários alunos meus não gostam de filosofia. E aí, uma sugestão que eu sempre dou a eles, para vencer esse preconceito contra a filosofia, porque afinal de contas a filosofia é necessária, bom, uma sugestão que eu dou a esses alunos
é lerem esse livro aqui, O Mundo de Sofia, que é um romance da história da filosofia. Romance muito bem escrito, que prende a atenção do início ao fim e que você vai aprender muito com a história aqui da Sofia, que é a protagonista, que está lá recebendo um curso de filosofia pelo correio e também depois se encontra com o próprio professor de filosofia e descobrem que fazem parte de uma outra trama muito maior. É sensacional, é muito bom. Então, fica aqui a sugestão. Quarta dica: torne a visita em livrarias e sebos um hábito. Ou seja, acostume-se a visitar esses lugares, a ir em livrarias, em sebos, aliás, onde você encontra muita coisa boa e barata. Procure dar atenção especial a esses espaços, porque isso vai motivar você à leitura. Quando você está numa livraria, a própria presença da quantidade enorme de livros à sua volta gera em você uma espécie de relação mesmo com os livros. E isso é uma coisa muito boa. Aliás, se acontece alguma feira de livros, uma bienal de livros na sua cidade, programe-se para visitá-la. É importante. Faça círculos de leitura também. Procure pessoas com interesses semelhantes aos seus e promova a leitura de um livro em conjunto. Então todos lerão aquele mesmo livro e se reunirão um dia, ou online, ou presencialmente, para trocar ideias sobre aquela leitura. Isso é muito interessante, isso ajuda bastante. Por fim, a última dica. Você quer aprender a escrever bem? Pois aprender a ler é o melhor caminho para aprender a escrever. Você gostaria de escrever algo? De escrever um romance, uma série de contos, um livro de ficção científica, um livro biográfico, um drama, enfim. O que você gostaria de escrever? Pois bem, quem lê muito escreve melhor. Por uma razão simples. As palavras são um universo que está à nossa disposição. Mas se nós não mergulharmos nesse universo, se nós não conhecermos essas palavras, dificilmente saberemos expressar as nossas ideias no texto. Não sei se você já teve aquela experiência de ficar olhando para a página em branco, pensando em escrever algo, aquela sensação de que tem algo dentro de você querendo sair e não conseguir escrever porque não tem palavras para colocar no papel. E não porque o que você tem lá dentro de você é grandioso demais realmente para ser expresso em palavras, porque às vezes acontece isso de fato. Mas sim, essa ausência de palavras acontece porque você não está conseguindo ter um vocabulário para expressar o que você quer. A escrita é pobre, as palavras são repetitivas. Por quê? Porque falta leitura. Então, tenha certeza disso. Quanto maior for a quantidade de leituras que você tiver, melhor será a sua capacidade de expressão, tanto oralmente como também na escrita. Eu vejo isso acontecer muitas vezes, até mesmo com alunos, e aí se tratando de escrita acadêmica. No final de curso de teologia, é necessário que se escreva o TCC, o famoso trabalho de conclusão de curso. E muitas vezes há alunos que chegam lá no último período para escrever o TCC e chegam até com uma ideia na cabeça, mas não conseguem colocá-la no papel. Por quê? Invariavelmente, quando eu pergunto quanto de leitura você tem exercido ao longo da sua graduação ou nesses últimos anos, a resposta normalmente é pouca ou nenhuma. Quando eu pergunto quantos livros você tem na sua casa, a resposta é uns 2 no máximo, e eu só li metade de um. E isso vai revelando, então, um quadro, perceba? Quanto menos leituras nós temos, mais difícil será a nossa expressão. Mais difícil será colocar as ideias no papel. E, obviamente, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais leituras nós tivermos, quanto mais amplo for o nosso leque de leituras sobre vários assuntos, mais facilmente nós conseguiremos colocar as nossas ideias no papel e expressá-las de forma coerente. Pense nisso. Como eu disse antes, você gostaria de escrever alguma coisa? Então, leia. É o melhor caminho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo com dicas para aprender a ler. Eu espero que isso tenha ajudado você de alguma maneira. Dicas, como eu disse antes, que não são absolutas, não são as únicas. Certamente há muitas outras sugestões boas por aí, mas acho que são um bom começo para quem quer aprender a gostar de ler. Leia, você será muito bem recompensado. Bom, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.